Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Você pode participar e interagir aqui conosco através das redes sociais. Aí o endereço do Twitter e também o Facebook para você interagir, perguntar, opinar sobre o nosso tema. Hoje nós recebemos o professor Elson Pereira, que é professor do curso de Geografia e também Arquitetura e Urbanismo, na pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina. O programa recebe também o coordenador técnico do PLAMUS, que é o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável na Grande Florianópolis, Paulo Sérgio Custódio. Aqui conosco também o secretário de Planejamento no Estado, Murilo Flores. E ainda nós recebemos o engenheiro civil, professor Roberto de Oliveira, na pós-graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Um empreendimento RDO. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Queres, verão mais queres, é tempo de comprar. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Eu vou começar o programa justamente com esse ponto aqui que eu lancei na abertura do programa. Secretário Murilo Flores, temos aí então os municípios tomando decisões no que diz respeito a edital de transporte coletivo, consórcios, mudando a regra do jogo. Dentro de uma legalidade, é claro, né? Agora o edital em Florianópolis, 20 anos de contrato. E como eu disse aí, municípios da Grande Florianópolis também se articulando em consórcios intermunicipais e tal. Só que a pesquisa vai levar um tempo para ser concluída ainda. O certo não seria esperar a pesquisa? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, companheiros aqui desse debate. A vida não dá para parar, né? As pessoas também não suportam aguardar estudos e... Inclusive, há muita descrença em estudos, né? Muita gente está nos ouvindo deve estar, poxa, vem mais um estudo aí para apontar. Não é bem isso, mas de qualquer forma há esse desgaste. Eu imagino o seguinte, por exemplo, o governo do Estado está investindo quase 300 milhões aqui só em Florianópolis, na cidade, acesso sul da ilha, Ponte Ercílio Luz, Ingleses, Daniela... Tem um monte de investimentos. Não dá para parar. Evidentemente, o que nós temos conversado com alguns prefeitos, né, e houve uma reunião recente no gabinete do governador, é de que tomem algum cuidado ao mexerem nessas estruturas, principalmente essa questão do transporte público. O plano que está sendo analisado agora, estudado, ele vai muito além da questão de transporte. Quando se fala em mobilidade, nós estamos falando de questões mais até de planejamento urbano, de ocupação. Então, mais grave ainda, temos aí o plano diretor já aprovado também, né? Claro. Agora, se você consegue estabelecer algumas mudanças, mas que flexíveis a ponto de se adaptarem depois ao que o plano poderá nos indicar, é o ideal. Mas, sem dúvida, é impossível para um gestor público dizer à população que vai ficar aguardando agora um estudo. Não há condições políticas na relação entre a sociedade... Não, mas secretário, é o seguinte, aí nós temos... O Estado fez um amplo estudo e tal, lançou até a PMI, né, Proposta de Manifestação de Interesse para a Ligação Ilha Continente. Pô, é um investimento pesado. A iniciativa privada vai entrar com investimentos pesados, se entrar, né, para estabelecer um modelo de transporte marítimo, com terminais, com embarcações, com interligação com o transporte coletivo. E para isso aí, imagino que seja fundamental saber para onde é que as pessoas querem ir, de onde é que elas vêm. Mas essa pesquisa é muito mais profunda. Não é, por exemplo, a origem e destino que o pessoal da PMI fez. Chegado a fazer. Eles fizeram muito também, limitada, né? Muito limitada. Essa é muito mais profunda. Vai ter pesquisa em domicílio, tem pesquisa agora com os turistas presentes, sem turista. Mas, de qualquer forma, essas medidas que alguns estão tomando, elas precisam ser tomadas no curto prazo. E o plano ele virá não só com uma estratégia de curto prazo, ele virá também com uma estratégia de longo prazo. Sim. Se você quiser começar a replanejar a concentração em bairros, de reduzir mobilidade, isso não é uma coisa que você faz de um ano para o outro.
São coisas que fazem no longo prazo. Então, tem coisas que você tem que fazer no curtíssimo prazo e coisas que vão ser feitas no longo prazo. Então, a PMI, por exemplo, ela apontou dificuldades imensas. Todos os resultados, todos os projetos que foram apresentados, os custos são muito elevados. Vai sair? Muito acima. Por isso que já houve uma decisão do governo do Estado de que nós vamos liberar o transporte marítimo em caráter limitado, como alternativo, porque o custo apresentado no estudo da PMI foi muito elevado, mas muito superior ao que se imaginava, inclusive eles mesmos, né? As empresas começaram a fazer análise. Então, isso mostra que a gente tem que tomar ainda bastante cuidado ao se aventurar em dizer que determinada solução, A, B, C ou D, é a solução mágica, né? Definitiva e mágica. Muito bem. Bom, Paulo Sérgio Custódio, como vai ser realizado o estudo, né, que começou aí na última semana, e onde é que se pode chegar com esse estudo? Quanto tempo ele vai levar para ser concluído? Boa noite. Boa noite a todos. O prazo do estudo é 12 meses. O estudo vai fugir de ser um estudo de alternativas modais de transportes e para ser um estudo de orientação da cidade. Hoje existem algumas verdades que já ninguém nega. É impossível prover espaço indefinidamente para automóveis. E nós não podemos isolar as regiões. Então, significa que nós temos que ter uma rede metropolitana de transportes. Nós não podemos ter redes isoladas de transporte entre as cidades. Mas então nós temos um problema sério aí, né? Acabei de falar aqui, né? Hoje teve uma reunião, capitaneada pelo prefeito de Biguaçu, Castelo de Champs, para fazer um consórcio entre Antônio Carlos, Biguaçu e governador Celso Ramos, na comarca. Florianópolis lançou agora aí o seu edital, abriu os envelopes essa semana. E o senhor está dizendo que, o que é o lógico, né, que deveria ser um consórcio metropolitano. E o edital é para 20 anos. Existem exemplos hoje já desse tipo, que é Londres, que tem Transport for London, e o consórcio de Madrid, que caminha nesse sentido. E Roma já está caminhando nesse sentido, e a tendência hoje é que haja realmente redes metropolitanas. Por isso, nós já inclusive enviamos sugestões ao governo de Florianópolis para ter pelo menos alguns elementos dentro dos contratos que permitam caminhar nesse sentido no futuro, né? Realmente, o secretário colocou bem, o governo não pode esperar porque tem pressões, tem limitações, tem leis, a lei exige que eles licitem o transporte, então eles não podem fugir desse, mas tem que tomar um cuidado, e eu acho que o mais sensato é que no futuro existam os consórcios metropolitanos, os governos, a gestão metropolitana. Não se pode mais gerir o transporte de uma forma isolada. O senhor acha que as informações que são preciosas, né, as informações levantadas, né, apuradas pelo estudo depois de 12 meses, elas poderão ser aproveitadas dentro do contexto atual, que eu citei agora há pouco? Sim. Tem que ter algum elemento que o sistema possa ser revisto e estruturado, né? Porque as linhas como estão hoje, fatalmente não poderão persistir no futuro. Então vai ter que haver uma recomodação das linhas de ônibus dentro de uma estrutura metropolitana. Nós vamos ter que estudar, por exemplo, desenvolvimento urbano orientado para o transporte coletivo. Nós vamos ter que estudar espaços urbanos orientados para que as pessoas caminhem mais, para que as pessoas usem mais bicicleta. Então, é um plano muito completo para que existam todas as oportunidades e que nós minimizemos a necessidade de usar o automóvel. Professor Elson, é possível fazer tudo isso ao mesmo tempo? Boa noite. Boa noite a todos da mesa, é um prazer mais uma vez estar nesse programa.
debater um assunto que é recorrente há muitos anos aqui na nossa região metropolitana. E eu gostaria de precisar, talvez, uma diferença importante para que a gente possa, inclusive, debater. Primeiro, parabenizar a iniciativa do estudo, acho que ele pode nos trazer informações importantes, mas há uma diferença entre plano e planejamento, né? O plano é algo estático e que precisa de atores e estrutura que deem prosseguimento àquilo que foi pensado. E o que nós temos percebido é que nós vivemos uma certa crise de um planejamento territorial em diversas escalas, seja na escala municipal, seja na escala metropolitana, seja na escala do Estado. Portanto, a existência de um plano em si, por mais perfeito que ele seja, por mais elementos que ele traga, que ele nos apresente, ele não trará soluções para o dia a dia se ele não for implementado por uma estrutura de planejamento. Uhum. E aí essa talvez seja a grande carência que nós estejamos hoje enfrentando, porque nós não estamos acumulando conhecimento sobre o território, nós não estamos acumulando experiências. Quer dizer, a pouca estrutura que nós tínhamos, nós já tivemos uma estrutura em termos de planejamento urbano em Florianópolis, ela foi desmantelada na última década, né? E não está sendo refeita. E nós, no metropolitano, nós temos uma carência enorme de uma estrutura de planejamento. Quando eu falo estrutura, a existência de técnicos que permanentemente pensem a problemática cotidiana e que possam pegar um plano como esse que sairá, espero com bons resultados, e coloquem em implementação. Porque, senão, infelizmente, vai ser um gasto público que será uma letra morta, que vai entrar em alguma prateleira de algum órgão e ficará lá. Nós não podemos confundir plano, repito, com planejamento. Então, nós estamos precisando, somos carentes de estruturas de planejamento em diversas escalas aqui em Florianópolis, na região metropolitana e em Santa Catarina. Bom, e evidentemente isso está na base dessa falta de diálogo, né, entre as diversas iniciativas. Se você não tem uma estrutura que pense esse território, o que acontece é que os diversos agentes, independentemente, pensam, e eles são... É importante que pensem, é importante que tomem iniciativas, independentemente, mas que não conversam. E aí nós temos, dentro do mesmo ente, dentro do município, por exemplo, como Florianópolis, o plano diretor não conversou com o plano de mobilidade, porque a própria lei de licitação veio antes do plano diretor, né? Mesmo que tenha sido aberto os envelopes agora, foi lançada antes do plano diretor. Enfim, eu queria assim, ouvi-los em relação a isso, sobre essa carência que nós temos, né, em termos territoriais de planejamento, e por isso nós não acumulamos. Eu fico pensando em estruturas no nosso estado vizinho aqui do Paraná, por exemplo, os IPARDs, né, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, que acumula muitos dados sobre o Paraná e que serve de subsídio para a elaboração de políticas públicas, ou o próprio IPUC, né, de Curitiba, que desenvolve vários estudos e que tem 400 técnicos que estão pensando no cotidiano. Então, eles podem, de uma maneira muito correta, contratar uma empresa, né, e solicitar um estudo específico, dizendo, não, nós precisamos desse estudo porque nós queremos operar dessa forma. Então, acho realmente difícil, né, a gente não, sem uma estrutura de planejamento, termos soluções rapidamente para os nossos problemas, que são muito grandes. Engenheiro Roberto de Oliveira, o plano vai ajudar a região de que forma? Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de complementar as palavras do colega Elson, no sentido de que a gente deveria chamar, ao invés de estudo, chamar de pesquisa. Porque não é exatamente um estudo. Nós estamos levantando dados que a gente nunca ouve, nunca aconteceu em Santa Catarina, porque uma pesquisa de origem e destino, há 38 anos atrás, era a única coisa que existia em Florianópolis em termos de, eu costumo falar em termos de inteligência, porque aqui em Florianópolis, ao contrário de Curitiba, nós imitamos o IPUC de Curitiba, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, e nós nunca colocamos a estrutura de pesquisa no IPUF. Então, o planejamento
professor Elcio fala, planejamento sem pesquisa não existe. Ninguém pode planejar sem ter dados. Isso que essa pesquisa da área metropolitana que está sendo feita agora é a primeira vez que se vai fornecer assim uma estrutura de pesquisa, mas sem existir o órgão de pesquisa. Que nós precisamos um instituto de pesquisa da área metropolitana e a região metropolitana pode sair até depois. Nós estamos fazendo tudo às avessas. Nós estamos fazendo a pesquisa sem ter um órgão onde alocar essa pesquisa, onde as ideias possam maturar, as ideias possam permanecer como IPARDES. E eu não preciso ir muito longe. O IPUG, o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Joinville, eu visitei há coisa de 3 meses atrás. Qualquer pergunta que a gente faz, nós podemos construir uma casa de 2 pavimentos em tal lugar, quais são os pontos de alagamento em Joinville, quais são as ruas que alagam com chuva de tantos... O IPUF não tem isso? O IPUF não tem nenhuma base cartográfica. A Defesa Civil não tem nada disso. Então, nós não precisamos ir a Curitiba, basta ir a Joinville e temos uma prefeitura muito bem organizada, porque ela tem pesquisa. Sim, mas aí o senhor está falando da esfera municipal. O plano, ele tem abrangência para a região da Grande Florianópolis. E um assunto que eu queria propor para daqui a pouco, depois do intervalo, essa estrutura poderia estar dentro daquilo que deve ser recriado agora, que é a região metropolitana. Nós vamos para o intervalo e, em instantes, estaremos aqui de volta. Até já. Conversas cruzadas aqui na TV Com e um amplo levantamento, uma pesquisa na região metropolitana, trabalho que não é feito há 38 anos, de origem e destino, que vai traçar prioridades, características regionais de deslocamento, de moradia, de ocupação do solo, mas em especial também vai trazer subsídios para o estabelecimento de políticas públicas voltadas para o transporte coletivo, transporte de massa. Começou agora na última semana e vai levar 12 meses para ser finalizado, até porque precisa fazer a média, né, de cada mês. Nós temos aí a questão da sazonalidade, né? O movimento no verão é diferente do movimento em junho, julho e tal, é completamente diferente. Bom, se tocou aqui na seguinte questão: região metropolitana, nós não temos uma base, né? Uma base onde ficam os dados, os indicadores, né? Um centro de pesquisa para você ter justamente essas informações, essas estatísticas que serviriam de base para o estabelecimento de políticas públicas. Agora, as regiões metropolitanas estão sendo recriadas. Essa estrutura pode estar na região metropolitana? Acho que sim. O governo está encaminhando essa semana para a Assembleia o projeto de lei criando a estrutura de gestão da região metropolitana, que inclusive vai ficar vinculada à Secretaria de Planejamento. E isso é exatamente o que o professor Elcio está dizendo. Ele tem completa razão. Não adianta fazer plano se não tiver estrutura de planejamento. Que um acúmulo de conhecimento. 38 anos, de origem e destino, que vai traçar prioridades, características regionais de deslocamento, de moradia, de ocupação do solo, mas em especial também vai trazer subsídios para o estabelecimento de políticas públicas voltadas para o transporte coletivo, transporte de massa. Começou agora na última semana e vai levar 12 meses para ser finalizado, até porque precisa fazer a média, né, de cada mês. Nós temos aí a questão da sazonalidade, né? O movimento no verão é diferente do movimento em junho, julho e tal, é completamente diferente. Bom, se tocou aqui na seguinte questão: região metropolitana, nós não temos uma base, né? Uma base onde ficam os dados, os indicadores, né? Um centro de pesquisa para você ter justamente essas informações, essas estatísticas que serviriam de base para o estabelecimento de políticas públicas. Agora, as regiões metropolitanas estão sendo recriadas. Essa estrutura pode estar na região metropolitana? Acho que sim. O governo está encaminhando essa semana para a Assembleia o projeto de lei criando a estrutura de gestão da região metropolitana, que inclusive vai ficar vinculada à Secretaria de Planejamento. E isso é exatamente o que o professor Elcio está dizendo. Ele tem completa razão. Não adianta fazer plano se não tiver estrutura de planejamento. Que
um acúmulo de conhecimento que possa gerar ideias, propor soluções. O Estado de Santa Catarina, o Brasil, de modo geral, aconteceu isso, mas o Estado de Santa Catarina fragilizou todas as suas estruturas de planejamento, desde no governo do Estado, e não é desse governo, já veio acumulando, o governador está tentando resgatar isso, e até os municípios, a fragilidade, um IPUF que nós já foi uma referência, hoje temos uma fragilidade muito grande. Então, a criação da região metropolitana já é uma tentativa no sentido de começar a ter estruturas em nível subestadual, vamos dizer assim, e supramunicipal de planejamento. Queria dizer algumas coisas. Também é muito importante o que foi dito, a falta de capacidade. O Planos, ele vai trabalhar com um princípio muito importante de capacitação, de transferência de conhecimento. Tudo que vai ser gerado, está se criando uma massa de pessoas, de técnicos em torno do programa, que vão se qualificar ao longo do trabalho. E não é um trabalho que se limita a uma pesquisa, ele vai mais além, ele vai propor planejamento, né? Ele vai propor. Ele não traz apenas indicadores. Não, ele vai fazer uma apresentação de proposta, né? de proposta para se transformarem em ação por parte do governo. Então, é um pouquinho mais do que ele coleta o dado e planeja em cima desses dados. Exatamente. Ele monta uma proposta. Interpreta, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente está começando, se a gente consegue fazer esse plano, se a gente começa a requalificar pessoas em torno, inclusive a UFSC vai participar está sendo ouvida hoje mesmo no planejamento, tinha uma professora da UFSC, a UFSC vai participar, é um polo de excelência no assunto. Então, essas cabeças precisam começar a orbitar em torno de propostas mais concretas, e o Planos vai ser uma, e a gente começar a qualificar gente em torno disso. E aí a gente começa a reconstruir esses instrumentos de planejamento e pessoal capacitado para a gente avançar. Agora, secretário, é o seguinte, tem um mundo real, tem um mundo que a gente escuta nas ruas, né? O lugar comum mas é um absurdo, uma cidade como Florianópolis, de costas para o mar, isso aí a gente escuta todo dia, né? Que é um absurdo não termos aqui o transporte marítimo. O governo, quando lançou a PMI, a gente está falando agora há pouco, estabeleceu como prioridade, né, no andamento do processo, até merece todo o elogio, de que vai ter transporte marítimo. Tá. Aí depois, os estudos, né, da PMI apontaram que, olha, preço. É caro esse negócio, hein? Não é tão fácil assim de implementar. Não corremos o risco de que, vai lá, nós temos os indicadores, estabelece o plano de que, não, então aqui tem muita gente que sai todo dia de São José e vem para o centro de Florianópolis, dá para fazer pelo mar. Tá, então vamos fazer o transporte marítimo, só que é caro. O pessoal já deu uma recuada na PMI, já deu para perceber que não vai ser do tamanho que se esperava, né? Inicialmente, até porque nós precisamos saber exatamente como os estudos da PMI não foram tão profundos como nós vamos ter, nós não temos segurança absoluta. Primeiro, afirmar que o transporte marítimo categoricamente substitui qualquer outro transporte... Não, complementar, né? Sempre agora, se diz que seria complementar. Como uma alternativa, então vamos começar a ver qual o alcance dessa alternativa. A gente ainda não tem segurança sobre isso. Qualquer uma dessas medidas ainda há muita insegurança para se fazer investimento do porte que estava sendo. Sim, mas aí que está. Aí chega lá o Plamus e vai dizer o seguinte, não, então tá, temos os dados aqui concretos, a alternativa é transporte marítimo. Não corre o risco de que os senhores vão lá, vão apresentar na bandeja, vão estar aqui, ó, a solução. Aí, de repente, não, mas essa solução, ela não é viável economicamente falando. Como é que funciona isso? O plano vai verificar a viabilidade econômica de todas as propostas. Então, nós vamos estar estudando propostas e quais são as viáveis economicamente. Né? Nos Estados Unidos, agora, em Nova York, e não existe o transporte urbano, marítimo como a gente vê aqui. Mas em Nova York existe o táxi marítimo. O táxi water. Water taxi. Então, nós precisamos ver qual é a forma de transporte que é o que as pessoas querem. Não adianta eu ter um transporte marítimo
que as pessoas, não, por algum motivo, não vão usar. Não conhecem, as pessoas não conhecem. Isso que você está falando é muito importante, né? No sentido também, porque talvez não quero que a minha fala inicial vá para uma linha tecnocrática, né? Que a gente acha que a partir de um planejamento de técnicos a gente vai achar todas as soluções, né? Nós evoluímos muito em termos de planejamento urbano no século XX, né? Inclusive o próprio Plano Nacional de Mobilidade Urbana aponta para isso, da necessidade de nós ouvirmos aquele que é especialista do espaço vivido, que é a população. Sim, que é o morador. Porque senão a gente vai reinventar a roda, achar que nós temos como técnicos a solução para tudo e depois a população, como você falou, não quer usar aquilo. Mas o plano contempla até isso. Nós vamos ter 6 oficinas com a população e nós vamos ter outras 6 oficinas com técnicos, de discutir todas as soluções, os anseios e a visão das pessoas. E nós vamos ter professores da universidade participando do plano e nós vamos ter alunos da universidade inseridos também no plano como uma forma de criar conhecimento na cidade e deixar uma espécie de um legado de conhecimento para depois que a empresa já não estiver. E é bom indicar que o plano tem um outro elemento, que é a análise de gestão das políticas. Então, todas as soluções propostas vão vir com indicações de elementos de gestão das propostas, de gestão desse plano no futuro. Então, vai ter todo um aspecto de organização institucional e de gestão. Uhum. Agora, qual foi o critério para estabelecer, nessa primeira etapa da pesquisa, os locais como referência nesse momento inicial, né, para consultar as pessoas na Barra da Lagoa, Santinho, Ingleses, Canasvieiras, Ponta das Canas, Jurerê, Palmas, em Governador Celso Ramos e Praia Mole? Houve toda uma discussão na cidade sobre quais seriam os lugares com maiores problemas turísticos. O que nós queremos é resolver gargalos que existem no verão. Então, nós estamos orientando o problema de que acontece, como as pessoas se movimentam em relação às praias. Deixa eu, só para lembrar que o acordo com o BNDES, que levou à contratação do consórcio, ele se deu agora no verão. Então, começa-se pela perspectiva do verão. Claro. Se nós tivéssemos fechado em julho, nós estávamos começando pela vida normal da cidade sem o turista. Então, por isso foi focado na questão das praias, para aproveitar o momento que nós temos uma situação que é típica de 2, 3 meses. Fora a pesquisa, nós estamos medindo velocidade, ocupação dos ônibus, frequência dos ônibus, porque esses vão ser os elementos que nós vamos usar para analisar. Não é só que origem e destino tem as pessoas que vão para a praia, mas nós estamos qualificando melhor, vendo o transporte público, fazendo contagens de trânsito em vários pontos da cidade. Nós estamos contando em todas as vias que são vias que chegam às praias, e a gente está medindo qual a condição de congestionamento e onde estão acontecendo os gargalos, para poder solucionar. Né? A cidade é uma cidade muito espalhada, né, professor? Isso do ponto de vista de urbanismo, de transporte coletivo, complica um pouco, evidentemente, né? Eu não conheço a metodologia da pesquisa, então o que eu estou falando aqui, eu vou colocar dúvidas também em relação até que o Paulo possa ajudar a gente a debater aqui. Mas não seria analisar a mobilidade, a partir da mobilidade, não seria uma maneira que negligenciaria outras questões? Não é um território que precisaria ser analisado, e a partir da análise, da compreensão do território, aí sim a gente compreender fluxos, porque senão, numa análise de origem e destino, né, a gente está olhando para o passado. Sim. Né? O planejamento visa o futuro. Numa análise de origem e destino, eu não posso determinar as minhas ações de planejamento apenas por ela. Eu tenho que analisar o território. Que partes do território eu quero ocupar preferencialmente. Mas como é que se faz essa análise? Como é que seria? E aí você parte muito além
da dinâmica da mobilidade. Você vai da dinâmica populacional, você vai da dinâmica econômica, você vai da dinâmica histórica, você vai, inclusive, da própria dinâmica cultural de ocupação dos espaços da cidade. Isso que você falou, por exemplo, que é uma cidade espalhada. Isso, Florianópolis tem a sua origem, né, caracterizada pela criação de freguesias, e que até hoje nós estamos reproduzindo um pouco isso. Exatamente. Então, a própria questão cultural e histórica condiciona a ocupação do território. Então, a análise, é por isso que cada vez mais o planejamento tem fugido da especialidade única e tem cada vez mais aberto a outros campos de conhecimento para que possa a análise se aproximar, jamais vai ser a realidade, vai se aproximar cada vez mais da realidade. Né? Então, nesse aspecto, profissionais como o geógrafo, como o sociólogo, como estão entrando na área são fundamentais. Demógrafo. Não, o que acontece hoje é que os conceitos mudaram totalmente. Então, existe uma corrente que nós apoiamos e participamos, que é o crescimento inteligente. Hoje não se fala mais em mobilidade sem se falar em urbanismo, porque o que vai ditar a mobilidade é como nós construímos a cidade ou reconstruímos a cidade. Nós não podemos mais deixar que a cidade aconteça e a gente, a partir daí, vai dando transporte para resolver o problema da cidade. Definidamente. É impossível. Então, nós temos que adotar esses conceitos de crescimento inteligente, se diz novo urbanismo, tem várias correntes, mas nós temos que resolver o problema a partir do urbanismo. Hoje já se reconhece que não existe solução de mobilidade sem pensar na cidade, sem pensar na forma de reconstruir a cidade. É verdade. Nós temos que fazer um retrofit dessa cidade. Veja que o plano, ele está levando exatamente essas questões em consideração. E uma cidade como Florianópolis é uma cidade maravilhosa para se pensar isso. Exatamente por essa variedade cultural, essa coisa que caracteriza bem a nossa cidade. É uma coisa efervescente para você ter criatividade e fazer ajustes para o futuro dela. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Começou na semana passada um estudo, uma pesquisa que vai resultar num planejamento, uma ideia, vai resultar em propostas para a Grande Florianópolis, do ponto de vista de ocupação urbana e, em especial, transporte público. Estamos falando do PLANUS, que é o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável na Grande Florianópolis. Esse é um projeto coordenado pelo Estado, fruto, o financiamento ou foi o fundo perdido do BNDES? O BNDES. Interessante, né? Então, o BNDES é fundo perdido, está bancando essa pesquisa. É a primeira experiência nesse sentido que o BNDES faz. Qual é o custo desse estudo aí? Não sabemos exatamente o valor. O BNDES ainda não nos passou exatamente o valor, mas é bastante alto. O BNDES que está... É bastante alto. Todo o recurso é todo BNDES. Que bom. Que bom. Bom, o seguinte, aqui nós estamos falando sobre a ocupação do solo, né, o fato de como é importante hoje no chamado novo urbanismo, né, de que não se pensa o transporte depois que as pessoas ocupam determinada região. E a cidade pensar para onde é que ela vai crescer, estabelecendo como é que vai ser essa dinâmica para minimizar o impacto na mobilidade urbana. Mas nós temos aí o plano diretor já aprovado. E aí? Mas o plano diretor é um processo. Ele daqui a 10 anos vai ter que ser revisado. Então, nós temos que, a partir deste momento, começar a criticar o plano diretor nesse sentido. Ele não pode ser assim. Ele não é estático, né? Não é estático, é um processo. O plano diretor não precisa esperar 10 anos para ser revisado. Ele pode ser revisado a qualquer momento. Dependendo da pressão da população, dependendo da pressão da população, ele pode ser alterado daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. Que a maior falha do plano diretor é querer diminuir o trânsito automóvel, diminuindo a densidade. Na hora que a gente diminui a densidade, o tráfego de automóveis aumenta e as linhas de ônibus aumentam o preço. Então, estou num caminho completamente equivocado. Tá, agora, nós temos aí, professor Elson, o pensamento das pessoas, né? Não sei se é pensamento mágico ou racional,
ideias de que, bom, para resolver o problema é o transporte marítimo, é o VLT, é o metrô de superfície. É isso mesmo? Há torcidas, né? As pessoas se colocam defendendo um tipo de modal quase como fosse uma torcida de futebol. Tem o BRT, esqueci do BRT, que o seu colega Werner Krause é fã incondicional. incondicional. O BRT é o apelido em inglês que nós damos para o Ligeirinho, né? Ligeirinho. O Ligeirinho foi inventado em Curitiba e depois, para vender a ideia para o resto do mundo, botaram o nome em inglês, né? Bus Rapid Transit, né? O BRT. Mas eu acho que o pensamento nacional, ele tem evoluído do ponto de vista quando se reflete sobre a mobilidade. Tanto é que há 10 anos atrás se falava em transporte público, né? E quando se falava em problema de trânsito, se falava em alargar as ruas. Hoje nós temos já um pensamento que evoluiu bastante. E em relação a isso que você falou, mais do que preferir esse ou aquele modal, o mundo tem mostrado várias experiências em cidades com menos problema de mobilidade, todas temas com menos problema de mobilidade, tem falado da intermodalidade, né? Essa possibilidade de você usar o modal mais adequado para aquele tipo de deslocamento que você precisa, né? Quando você tem cidades que possibilitam isso, você tem maior facilidade. E como é que você possibilita uma intermodalidade? É você ter possibilidade de se transferir de uma maneira de se transportar para o outro, de maneira segura, e que você, por exemplo, se você anda de bicicleta e você vai pegar um ônibus, que você tem um local para deixar a sua bicicleta. Se você tem um carro e quer se dirigir até um terminal e aí você ir para outro ponto de ônibus, você tem um estacionamento integrado nesse terminal. E que, inclusive, haja ganhos do ponto de vista financeiros, porque você tenha um custo social minimizado. Eu vou dar um exemplo. Se é ruim que eu tenha muito fluxo de carros para o centro da cidade, eu posso, no terminal do Rio Tavares, criar um bolsão de estacionamento onde eu deixo meu carro com o próprio cartão cidadão, em que eu não pague o estacionamento, mas ele fique ali, eu entre no sistema do terminal e pegue o ônibus com o mesmo valor que eu deixei o carro estacionado. Mas isso é um custo. Isso é integração. Isso é integração e incentiva. Tem locais no mundo que pagam para você fazer isso. Não só incluem, mas pagam. Por exemplo, chegam 5 pessoas num carro, num terminal, e eles contam 5 pessoas, você deixa o carro gratuitamente, você ganha 10 passagens, 5 para ir, 5 para voltar, para você não vá de carro para o centro. Então, você citou o exemplo de Nova York, dos táxis, né, que fazem ali na Bahia, mas tem um outro sistema de transporte em Nova York que transporta 60 mil pessoas diariamente entre Manhattan e a ilha... não é ferryboat. Nova Jersey? Não, é State Island. Tá. São 60 mil passageiros dia, 365 dias ano, e é gratuito. Por que é gratuito? Por que é tarifa zero? Porque o custo de fazer uma ligação... Para levar esse pessoal todo? Para levar esse pessoal todo. E o custo de receber em Manhattan todo um tráfego de carros... Claro, é mais barato bancar. Mais barato do ponto de vista financeiro, claro, e do ponto de vista do ganho social. Então é preciso fazer um raciocínio, claro, não apenas do ponto de vista economicista, mas também do ponto de vista do ganho social. Nós temos que fazer também do ponto de, esse raciocínio é feito do ponto economicista. Nós precisamos pensar no financiamento dos sistemas, né? O único sistema superavitário do mundo hoje é Hong Kong, onde a receita que vem da tarifa... O senhor diz o que? É transporte? Metrô, o sistema de transporte de Hong Kong. O único, é a maior densidade. Não, peraí. O único do mundo? Que é superavitário. Os outros não deixa eu entender o seguinte... Todos os outros exigem subsídio. Tá. Prejuízo. Pois mas se tem... Ele por si só... Não, mas subsídio não quer dizer que não é superavitário? Se necessita de subsídio? É uma política pública. Porque se não tiver recurso público, a tarifa vai para o espaço. Sim. É outra história. A receita, o que é interessante é que a receita de Hong Kong vem... Do número de passageiros? Não. Vem de exploração imobiliária. Bom. Eles são donos de todos os prédios que estão acima das estações do metrô, acima dos terminais de ônibus, e eles exploram isso aí financeiramente. São outras fontes de financiamento. O que acontece aqui
normalmente você explora os terminais, dá um uso dos terminais, para que os terminais gerem receita para o sistema. O que está havendo em Florianópolis no momento é o que eu chamo do modelo perverso, que isolaram a exploração dos terminais da exploração dos ônibus. Então, os terminais hoje são da iniciativa privada, de um consórcio. Por isso mesmo. Como é de um consórcio, eles têm que tirar parte da receita dos ônibus. Então, eles vão encarecer o transporte por ônibus e não ajudar a financiar. Os terminais deveriam voltar a ser públicos? Não, os terminais podem até ser explorados pela iniciativa privada, desde que seja um fator de gerar receita para financiar o sistema de transporte público. Mas hoje já tem isso. É que hoje essa geração de receita é separada da tarifa. Quer dizer, não, ela entra para o consórcio, não para reduzir o valor da tarifa, né? Exatamente. Que há essa exploração comercial hoje, de publicidade, de quiosques e tal. Mas ainda é muito limitado. Na PMI, que você citou antes, os estudos que as empresas estavam fazendo, já apontavam a necessidade, isso que o professor estava dizendo. Quer dizer, se já tinha uma proposta do estacionamento, se você põe o estacionamento, você não paga para andar no equipamento. E shopping centers, quase com quantidade de loja para que esse complexo todo se pague. Claro. Porque senão a conta ou para a tarifa, ou para o Estado, ou para ambos, vai ser monstruosa. O que nós não podemos é calcular tarifa pelo passageiro, né? De forma que a tarifa seja cobrada a partir do usuário direto. É claro. Né? Aí você vai penalizar aquela pessoa que está facilitando a vida de todo mundo. Claro. Porque o ônibus facilita a vida de todo mundo, menos do usuário de carro. O senhor deu uma entrevista para mim até essa semana, professor. E o senhor estava fazendo uma crítica, a gente está falando dos terminais. O senhor acha que em alguns casos não precisa terminal? Olha, eu conheço vários sistemas de transporte coletivo que toda a integração é feita de maneira eletrônica, sem um terminal sequer. Uma cidade como Montreal, por exemplo, que tem 3.600.000 habitantes, você não encontra um terminal sequer. Toronto também. Né? Hoje, muitas vezes é preciso terminal para você criar de zonas menos densas para corredores mais densos e você dar uma melhor produtividade para o sistema. Então, não é não ter terminal, nem ter terminal. Eu acho que hoje reduz muito a necessidade de terminal. Sim. E reduziria muito mais se nós tivéssemos um sistema interurbano integrado, em que não tivesse a empresa dessa região, a empresa da outra região, que você chega até aqui, tem que transferir para outra, porque daqui para lá é outra empresa. Tem uma outra questão importante, que é o transporte em forma de malha, né, e não em forma centrípeta que nós temos hoje, que todos os ônibus da Grande Florianópolis vêm para o centro de Florianópolis. Né? Sim, isso que... São as redes integradas. Mas bem que o sistema integrado, ele diminuiu até esse volume de ônibus para o centro da cidade. De certa forma, até diminuiu, professor, não? Na verdade, era pior, né? Nos últimos anos, diminuiu o número de usuários de transporte coletivo em Florianópolis. Bom, aí sim... diminuiu o número de usuários por causa da tarifa, por causa do sistema ineficaz, por causa de uma série de fatores. Bom, é o seguinte, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas. Até já. Outra linha. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Começou na semana passada o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis. Bom, essa primeira etapa, norte da ilha e Palmas. Segunda etapa, começa quando? Já começa sexta-feira, já está seguindo, mas sexta-feira começa com as praias do sul da ilha e do continente. Sul da ilha e continente. E depois vai seguindo para outras regiões? Não, depois nós vamos já concluir essa fase e dia 15 de março nós começamos a pesquisa domiciliar em toda a região metropolitana. Ou seja, termina a parte que chamaríamos de verão do turismo, aí depois vamos entrar na rotina da cidade normal, vamos chamar assim, da cidade sem o fluxo de verão. E aí é isso que vai ser medido, não só com pesquisas
como estava sendo feito com os turistas, mas domiciliares, como ser feito um trabalho domiciliar. Essa produção, esse estudo, imagino que vai estar disponível depois para a academia, né? Até para os estudos da academia, que vai ser muito importante. O senhor já disse que tem participação de profissionais ligados às universidades, à UFSC e tal. Quer dizer, esse material ele é fundamental para a academia também, né? Produção acadêmica, né? Esse material vai estar sempre disponível, nós estávamos discutindo hoje à tarde na Secretaria do Planejamento, ele vai estar sempre disponível e sendo atualizado a cada etapa que avance o estudo no site. As pessoas vão poder acompanhar durante, não quando estiver pronto. É muito importante que um processo desse tipo, o professor Elcio estava chamando a atenção, isso desde o início da fala dele, ele precisa ser... A população tem que ir participando dele, tem que ir compreendendo aquilo. E não se apropriando daquilo, interagindo com aquilo. E não ficar pronto e aí você vai para um seminário e apresenta. Foi isso. Agora não, o processo, o próprio processo vai ser muito importante, porque ele vai enriquecendo o raciocínio de todos nós, formando juízo de valor, tal. E é por isso que eu acho que a metodologia que o consórcio apresentou é extremamente importante, porque ela busca isso. Vamos esperar que o resultado seja esse. Agora, secretário, é o seguinte, só voltando da PMI, que a gente está falando aí de também, né, ocupação do solo, crescimento das cidades e tal, gestão dos projetos, mas resolver o problema da mobilidade urbana, né, que é o que mais afeta as pessoas. Tanto é que, só abrindo um parênteses aqui, baseado em pesquisa, hoje política tudo é feito em base de pesquisa, a Marina Silva, junto com o Eduardo Campos, lançou aí um dos pilares da campanha trabalhar a questão das urbanidades. O povo foi às ruas, trabalhar a questão de ocupação do solo, mobilidade urbana, quer dizer, isso não estava na ordem do dia, entrou na pauta política, claro. Que bom, né? O seguinte, voltando à PMI, bom, o senhor já disse que o transporte marítimo não vai ser daquele tamanho todo que se imaginava pelo montante financeiro que é necessário. O trenzinho aqui, então, pode city, então, nem pensar. Não tem... Então, estamos optando por algo mais cauteloso. Até porque, como o governo do Estado negociou com o BNDES esse estudo, e vem, portanto, daqui a um ano temos um estudo mais profundo, sim. E a PMI apontou grandes dificuldades por aquilo que as empresas estavam projetando, elas também elas sentiram que não era uma coisa tão simples assim. A gente está optando por começar a questão do transporte marítimo de forma cautelosa. Vamos começar a fazer testes. Tem um prazo para isso? Se pretende começar agora em março. Em março? Qual é a linha? Palhoça, São José, Coqueiros, o Estreito, alguma coisa, e são poucas linhas. Porque uma das coisas que se apontou nos estudos é que quando você tem muitas paradas, o transporte marítimo, ele encarece muito. Por causa do gasto de combustível da embarcação. Então, você tem inúmeros pontos, como em alguns estudos se apontava inicialmente, quando ainda estava no campo das ideias, quando foram para o campo financeiro e econômico, a coisa não era bem assim. E aí o que aconteceu? O aporte de capital do Estado, o volume era monstruoso. E o mote precisa ser... atrair as pessoas para esse tipo de transporte. Exato. E isso vai ser feito através do financiamento indireto. Se nós ficarmos apenas pensando que a tarifa do transporte marítimo vai financiar o transporte marítimo, ele não será atrativo. Tem que vir de hoje de publicidade nos terminais, nos barcos, nos subsídios. A gente vai ter que ser, mas eu fico pensando, por exemplo, na Zona Azul. A Zona Azul tem que ter um destino de um fundo municipal. Mas hoje já vai para os projetos sociais. Não é isso? Nós temos que pensar num fundo municipal de mobilidade, né? E que esse fundo municipal de mobilidade tenha diferentes fontes de arrecadação e mesmo, por exemplo, eu fico pensando no retorno do IPVA, que há 2 anos atrás foi de 48 milhões. Professor, o senhor tem toda a razão. A questão é a seguinte, é estabelecer prioridades, não é isso? Pegar o orçamento, vem cá, onde é que está a prioridade aqui, não é isso? 48 milhões. Pegar uma fatia maior do bolo e destinar ele financia um terço do transporte coletivo de Florianópolis. Que é política pública, né? Não dá para pensar, é interessante essa lógica, né? Não
não bancar o transporte coletivo somente com o valor da tarifa. Do usuário. Não é O senhor possível. disse que então só Hong Kong consegue isso. Hoje, muitos países estão partindo para novos modelos de financiamento. Né? Londres tem o pedágio urbano. Né? Singapura tem o pedágio urbano, que são fontes de financiamento para o transporte público. Na realidade, pelo que ele disse, nem Hong Kong. Na realidade, Hong Kong se viabiliza pelo lado imobiliário do investimento. A discussão é como Na realidade, financiar o custo. não é a tarifa. Sim. E tem várias formas em vários lugares. Muitos lugares se incrementa o custo do estacionamento na via pública e a receita do estacionamento é destinada ao transporte coletivo. Repito, né, isso é uma questão de criar legislação, regramento e estabelecer prioridades. Né? É dividir melhor, ou destinar mais parte, né, uma fatia maior do bolo do orçamento para o transporte. E investir nas alternativas mais efetivas em relação ao custo. E como disse o professor Elcio no início, se nenhuma região metropolitana, um equipamento, uma estrutura, uma organização para fazer a gestão da região metropolitana nós tínhamos, ainda não temos, né, está sendo criado. Então, como é que se instrumentaliza isso tudo? Não tem como. Não tem como instrumentalizar. Muito bem. Senhores, obrigado aí pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Especial para você que nos acompanhou. Estaremos de volta amanhã. Conversas Cruzadas. Quem decide tem opinião, assiste. Tchau.